Então, eu queria conversar com vocês hoje, retomando na nossa segunda aula, de onde nós paramos na primeira aula, onde nós tratamos dos fundamentos, né, daquilo que eu entendia ser mais importante, mais estruturante e mais profundo, usando as minhas analogias, né, as minhas figuras, numa interação sadia entre fé cristã e ciência. Ora, hoje eu dei um título aqui meio down, né? A monotonia na interação entre fé e ciência. E a coisa que adolescente, jovem, mais odeia é monotonia, né? É a mesmice, né? A mediocridade, é ficar ali no meio. Não, nós temos que buscar aqui algo, uma quebra nessa monotonia. Precisamos de mais cores, mais sons, mais profundidade na minha analogia. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que uma tendência nossa é voltar ou cair num aspecto monótono da interação entre fé e ciência. Quando a gente escolhe um tema só e insiste nele e só fala daquilo, ou só alimenta uma postura, uma maneira de dialogar, como se fé e ciência ou a interação entre elas se resumisse a algum tipo de ladainha que nós replicamos inúmeras vezes até que aquilo ou canse ou seja digerido goela abaixo, né? Então essa é uma crítica dizendo que a interação entre fé e ciência, na minha opinião, tem que ser muito mais rica, muito mais interessante, principalmente da perspectiva daquele ou daquela que está buscando uma vocação profissional ou uma vocação ministerial nessa interface. Vamos recapitular um pouquinho do que eu falei na semana anterior. Nós sabemos dessas estatísticas aí que nos assustam, né? 3 em 5 jovens abandonam a igreja na transição para a vida universitária, essa faixa aí de 15 aos 25 anos de idade. E nós vimos que pela pesquisa do Barna Group, uma das razões é a indicação de que a igreja deles, pelo menos, era vista ou entendida como inimiga da ciência, né? Esse era um dos colocados à frente pelos jovens ao deixarem a igreja e muitos abandonarem a fé. Agora, por que é que isso acontece? Eu creio que parte da culpa está na maneira como nós historicamente tratamos desse assunto nas nossas igrejas, nas nossas comunidades de fé, de maneira mais ampla, né, fora da igreja, e até nas nossas famílias. Porque, invariavelmente, fé e ciência são sempre tratadas da perspectiva do debate, né? Onde um lado precisa vencer o outro, como se os dois tivessem todos os argumentos conflitantes. Isso causa, então, uma falta de diálogo, né? Isso causa uma repulsa entre os dois campos, quer na igreja, quer na academia, né? Na universidade, que é justamente o ambiente onde os nossos jovens, aí, a maioria, né, vai se encontrar daqui a pouco, daqui a alguns anos. Agora, essa visão de que fé e ciência estão sempre em conflito, ela permeia, ela penetra as entranhas da nossa vida espiritual, da nossa igreja, da nossa vida eclesiástica, né, do nosso dia a dia. E alguns assuntos se tornaram icônicos. São os mitos, né, os famosos mitos aí da interação entre fé e ciência. Talvez você se lembre, lá em 2013, teve aquela polêmica chamada de a partícula Deus, lembra? Do bóson de Higgs. Esse senhorzinho charmoso aí é o Professor Higgs, né, um físico que previu, teoricamente, a existência de uma partícula subatômica, um bóson, né, que foi batizado como bóson de Higgs. E lá em 2013 eles descobriram, né, eles encontraram o bóson de Higgs, e aí ela foi chamada na mídia aberta como a partícula Deus, ou a partícula de Deus. Você lembra disso? Gente, isso causou um alarde. Eu vi a crente na época correndo de um lado para o outro. É a ciência querendo tomar o lugar de Deus. É a ciência querendo provar que Deus não existe. Ou outros, tá vendo? Agora a ciência provou que Deus existe. Está aí a partícula de Deus. Está aí a partícula que é a assinatura de Deus na criação. Todo aquele discurso que vem de um antagonismo de forças é levantado, a poeira é levantada quando acontecem essas polêmicas. Só lembrando que a partícula Deus não tem nada a ver com prova da existência de Deus, nem com ação divina, né? Era um nome que a mídia deu para fazer auê, né? Para colocar as manchetes aí na frente de todo mundo.
Mas se você voltar um pouquinho mais no tempo, talvez você já tenha lido sobre o julgamento de Scopes, lá no Tennessee, nos Estados Unidos, em 1925, quando um professor de biologia foi proibido legalmente pelo sistema judiciário de ensinar a teoria da evolução nas escolas do Tennessee. Teve um caso lá, um problema, e isso ficou icônico, porque no estado do Tennessee, então, criou-se uma batalha entre uma visão criacionista e uma visão de teoria da evolução, como se fossem antagônicas por definição. E talvez você não saiba do fundo dessa história, a gente só sabe, né, da polêmica que aparece fora d'água, mas o julgamento foi muito mais de forças políticas, entre embate de dois candidatos, de dois deputados que estavam querendo ganhar território um do outro, do que o pobre do professor Scopes lá, que foi julgado, né, e condenado a não poder ensinar uma teoria científica nas aulas de biologia. Bom, outra polêmica anterior é o debate lá na Universidade de Oxford, no Museu de História Natural, que é esse prédio bonito aí no fundo, em 1860, entre um cardeal, Wilberforce, da Igreja Anglicana, e Huxley, T.H. Huxley, que era chamado na época de o Bulldog de Darwin, né? Ele era um defensor voraz de Charles Darwin e da recém-teoria da evolução. E naquela época houve um circo armado para que os dois debatessem dentro do Museu da História Natural da Universidade, como se a Igreja estivesse se opondo a uma visão científica. De novo, o debate ali, até hoje o pessoal fala quem ganhou aquele debate, né? Os textos, você lê os relatos dos jornais da época, é muito interessante ver a percepção pública do assunto, mas não há vitorioso nesse tipo de confronto. Todo mundo que entra para assistir um debate desse já tem uma camisa vestida e já torce para um lado ou para o outro. Então você vai ver relatos de que um ganhou, o outro ganhou, é um debate a ser vencido, e de novo mais um conflito que marca, né, que cristaliza uma visão de que há uma batalha entre os dois campos. Agora, talvez o conflito mais clássico, mais histórico, que todo mundo aprende, talvez tenha sido a condenação de Galileu Galilei, né, lá em 1633, quando se discutia um modelo heliocêntrico ou geocêntrico do sistema solar. Né? É a Terra que está no centro ou é o Sol que está no centro? E naquela época, Galileu tentou argumentar, escrever, né? Ele tinha uma visão de que o Sol estava no centro do universo, como a gente entende hoje ser correta, mas ele encontrou oposição da Igreja Católica, e não só da Igreja Católica, também de Martinho Lutero, de João Calvino e da galera toda que viveu naquele período ali depois dele, que ainda tinha uma visão talvez equivocada dessa relação entre fé e ciência, principalmente nesse assunto de cosmologia. Mas, de novo, é um assunto clássico, é um dos grandes mitos aí do conflito entre fé e ciência, que servem para cristalizar a tese de um conflito. Mas se você ler direitinho a história, você vai entender que existe argumentos e contextos políticos por detrás. O Galileu foi cutucar justamente um papa, né, foi chamá-lo de estúpido num dos seus artigos. Ele comprou uma briga de cachorro grande e que obviamente resultou aí na sua condenação. Agora, o que se exagera disso, tem gente que fala que Galileu foi preso, foi para masmorra, foi torturado, morreu na fogueira. Não teve nada disso. Ele ficou em prisão domiciliar, né, entre aspas, lá no seu castelo, né, com a família mais rica lá da época. Morreu velhinho e bastante confortável. Não teve nada de... Ninguém judiou do Galileu Galilei por conta disso, tá bom? Agora, só mostrando então que alguns eventos como estes, e daqui a pouco vai surgir um outro. Daqui mais alguns anos aparece mais um evento na mídia que você vai ler, vai ouvir, vai comentar, e hoje em dia você vai comentar no WhatsApp, você vai receber uma corrente. Fulano fala que descobriu a prova de Deus. Ciclano fala que descobriu que Deus não existe, ou está provado matematicamente que Deus fez assim, ou está provado cientificamente que Deus não pode existir. Esse tipo de discussão entra, e agora cada vez mais escancarado por redes sociais, na nossa rotina, na nossa mente, no nosso discurso. Então a gente precisa
Meu ponto aqui é o seguinte: a gente precisa cultivar uma mente estruturada no que é essencial na relação entre fé e ciência, para que esse tipo de visão escancarada, caricata, não ofusque aquilo que é mais importante. E talvez alguns de nós já sejam velhos demais para isso, mas a gente tem que preocupar com os nossos adolescentes para que eles tenham uma base sólida no futuro, ok? Agora, seria simples se fossem apenas historietas, né? Mas o que acontece é que isso acaba virando livro, e esses livros entram na vida da igreja. Esse livro aí de 1896, que em português diz assim: uma história do conflito ou da guerra entre ciência e teologia na cristandade. Ora, pelo título, o Andrew White, que é o autor, pressupõe que sempre existiu uma guerra na cristandade entre os dois campos. O título pressupõe isso. E aí o livro inteiro dele vem com argumentos hoje já todos desqualificados, falaciosos, era fake news da época, né, mostrando como havia um conflito entre fé e ciência. O problema é que esse Andrew White era um cara super respeitado. Ele era o reitor da Universidade de Cornell. E esse livro, e assim como outros, entrou dentro da biblioteca de muitas igrejas, de muitas universidades, e fez um estrago por séculos. Até hoje são as fake news que aparecem por conta de heranças desse tipo de leitura daquela época. Então esse livro permeou a academia, permeou a igreja e ajudou a construir o mito de que há um conflito entre fé e ciência, e que é um conflito homérico, é um conflito histórico, é um conflito de forças iguais, de forças do bem e do mal que estão lutando pelo seu coração. Ora, isso tudo é uma construção de um mito, e se você entender, como eu falei na última aula, que ciência pode ser entendido dentro de um mandato cultural como algo que serve a Deus, portanto revela a sua glória no ato criacional ou na manutenção da própria criação, por pressuposto, você não pode achar que existe necessariamente um conflito entre o exercício da ciência e o exercício da fé. Mas tudo bem, vivemos ainda na esteira. Agora, se você quiser ler um bom livro novo, né, do nosso tempo, que desconstrói esses mitos, eu recomendo esse livro aí, publicado pela nossa ABC2, em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Chama-se Terra Plana, Galileu na Prisão e Outros Mitos sobre Ciência e Religião. É um livrinho muito gostoso de ler, porque ele tem 25 mitos, um por capítulo, e os mitos são destruídos um por um, né, para você entender como é que isso serviu na história para cristalizar a tese do conflito, como hoje, da perspectiva histórica, olhando para trás, a gente entende o estrago que eles fizeram e por que é que eles eram vazios em conteúdo. É um livro que você pode ler um capítulo independente do outro, porque não requer uma sequência de leitura, e são capítulos muito interessantes na maneira como foram escritos. Vale muito a pena essa leitura, tá bom? Então, é um livro contemporâneo que vem tentar destruir a tese do conflito. Agora, onde é que nós devemos agir, né? Atuar no dia a dia dos nossos jovens e adolescentes, pastoreando a igreja, cuidando da educação das gerações mais novas principalmente? Ora, eu creio que é naquela parte que está debaixo do iceberg. Se nós continuarmos alimentando as polêmicas que aparecem fora d'água, e muitas delas estão baseadas numa tese de conflito, a gente não está fazendo o trabalho adequado. Então, a primeira coisa é reconhecer que muito do que aparece fora d'água na forma de polêmicas está estruturado ou vem numa mentalidade de que há um conflito necessário entre fé e ciência. E aí, eu falei para você na semana passada que nós somos de fato atraídos por esses pontos polêmicos. Isso é inegável, não tenha dúvida disso, e isso não é ruim. Você pode ver um problema interessante e se sentir atraído por ele. E como eu falei, eu sei exatamente quais são os problemas que mais atraem a geração atual para esse assunto de fé e ciência. É a origem cosmológica e a origem biológica.
para dar nome aos bois, nome científico, é o que a gente chama de teoria do Big Bang, ou teoria cosmológica padrão, e teoria da evolução biológica. Né? É isso que é o quente, é isso que aparece fora do iceberg. Agora, você pode abordar, por exemplo, esses pontos polêmicos de forma equivocada, achando que interação e fé e ciência se resume aos dois. E também você pode abordar esse assunto achando que, por causa de uma visão anterior de que existe conflito necessário entre fé e ciência, logo esses dois assuntos só podem apontar para um conflito entre fé e ciência. Será que existe uma abordagem diferente para esses assuntos? Será que se eu descer para as profundezas do iceberg e procurar aquilo que está lá no fundo, eu acho algo mais profundo, mais estruturante, que pode me limpar, me desconstruir a leitura equivocada desses mitos que estão na superfície? Então, de novo, o meu movimento que eu sugiro que vocês façam é o de usar as boas iscas dos pontos polêmicos, mas levar rápido para as profundezas. Nós temos que mergulhar. É lá embaixo d'água que estão os assuntos centrais que você deve gastar tempo, esforço, argumento, raciocínio, engajamento intelectual com os seus alunos, seus jovens, seus filhos. Então o nosso movimento, como eu falei, é de ir para as profundezas. O que é que está lá na profundeza? Eu espero ter falado na aula anterior. Você lembra de algum dos pontos que estão lá embaixo das profundezas, né? Mas hoje eu quero destacar o nosso comportamento ou os nossos relacionamentos quando nós descemos para as profundezas. Porque quando a gente desce para lá, ou até mesmo quando a gente ainda está na superfície, lá nas polêmicas, muitas vezes a gente precisa buscar ajuda para poder mergulhar. Seja quem tem a dúvida, seja o mais experiente que está tentando responder a alguma dúvida. Quando nós não temos qualificação, ou estudo, ou experiência de vida, chame o nome que quiser, mas quando a gente não sabe do que está falando, a gente pode cometer um equívoco de tentar responder sem buscar ajuda. E nesse assunto, nós precisamos, às vezes, da ajuda de mergulhadores que vão nos ajudar a mergulhar para debaixo d'água e não tentar responder habitando lá em cima nas polêmicas e nos pressupostos dos mitos de conflito. Então, o princípio primeiro é busque ajuda sempre que necessário. Seja, por exemplo, num relacionamento professor-aluno, pai-filho, avô-neto, né? Tio de jovens, tio de adolescentes e os seus tutorados. Se você precisar de ajuda, busque ajuda. E aí, talvez a primeira ajuda que você precisa é para ajudar os jovens e os adolescentes a fazer as perguntas corretas. Lembra que eu falei disso na aula passada? Às vezes a dúvida que ele tem nem é uma dúvida correta, ele acha que a dúvida dele está naquele ponto porque ele não entende algum ponto específico daquela polêmica que está lá em cima. Quando, na verdade, a dúvida dele é muito mais profunda. Como é que os dois campos se relacionam? Ele não tem ainda uma base para articular uma boa pergunta, né? Geralmente a gente usa dessa técnica quando está educando filhos, né? O teu filho te pergunta uma coisa. Aí você percebe e fala, eu sei que ele está perguntando, mas não é exatamente o que ele falou. Aí você vai instigando o teu filho até ele conseguir articular uma boa pergunta. Gente, essa é a função primeira do professor, né? O professor que ensina é aquele que instiga a dúvida natural no aluno. Sem a dúvida natural surgindo no aluno, não tem engajamento intelectual, não tem aprendizado. Então o professor, assim como o pai, assim como nós tutores, devemos ensinar os nossos orientados a, primeiramente, encontrar as boas perguntas. As perguntas são deles. São genuínas e sinceras deles, mas elas precisam ganhar corpo, até mesmo serem articuladas intelectualmente para poderem ser tratadas, né, como perguntas verdadeiras. Então a gente tem que ajudá-los a fazer as perguntas corretas e a se expressarem corretamente. Muitas vezes ele até tem uma boa pergunta, uma dúvida real, mas ele não consegue nem botar ela para fora. Quanto menos receber resposta para aquilo que ele está falando. Então, a gente precisa ajudar os jovens a se articularem nesse assunto. Agora, obviamente que haverá volta, né? E a gente precisa estar preparado para ajudar
esses jovens a avaliarem adequadamente as respostas. Não é qualquer resposta que serve, não é qualquer bobagem que deve satisfazer, não é resposta com argumento frágil que vai intelectualmente estruturar sua cabeça. Precisamos avaliar se estamos ouvindo bobagem ou não. E nesse assunto polêmico de ponta de iceberg, tem muita bobagem sendo dita por aí, né? Olha, eu vou dar um exemplo aqui caricato, de pergunta mal feita e de resposta mal dada. Pensa no assunto de evolução biológica. Sabe aquela pergunta que o Joãozinho pode fazer assim: mas pai, se eles dizem que o homem veio do macaco, por que é que não tem macaco virando homem até hoje? Ok? Não é uma dúvida genuína? Não pode aparecer uma pergunta dessa? Aí o seu papel é falar assim: Joãozinho, por que você está perguntando isso? Fala, pai, porque a teoria da evolução fala que o homem veio do macaco. Aí você fala, não, peraí, isso não é nenhuma pergunta ainda, porque ela não fala isso. Então deixa eu te ajudar a articular uma pergunta para ver de fato onde é que está o teu problema. Aí você tem que ajudar o Joãozinho a articular o problema dele, a pergunta dele. E às vezes o teu tutorado vai ouvir uma resposta. E eu já ouvi respostas para esse tipo de pergunta. Ok? Uma pergunta que não faz sentido só vai responder resposta que não faz sentido. Então você tem que ajudar o Joãozinho a avaliar as respostas adequadamente também. Ok? Então essa é a minha primeira recomendação. E o nosso papel aqui é talvez de fazer o caminho do meio. Se você se sente vocacionado para atuar nos dois campos de ciência e fé. Agora falando especialmente para quem tutora jovens, talvez o nosso papel principal seja o de incentivar o jovem que se vê vocacionado para estar no caminho do meio. Talvez você tenha aí no seu grupo de adolescentes um adolescente nerd que curte ciência, que quer fazer carreira científica, que precisa do empurrão e de uma ajuda para encontrar boa companhia, boas perguntas, boas respostas. Então a tua função às vezes não é ser a pessoa do meio, mas é ajudar um cristão a reconhecer que ele é vocacionado para ser a pessoa do meio. Isso é valiosíssimo, porque aí você não está sendo uma pessoa no meio, mas talvez você esteja treinando uma meia dúzia de futuras pessoas do meio. Né? Então esse é o poder da educação que a gente tem nas mãos. Bom, tirando essa introdução, deixa eu passar agora então para alguns conselhos práticos nessa temática. Eu acho que você entendeu já o que eu quero tratar como pano de fundo, né? A gente precisa mergulhar, existe uma postura adequada, uma forma rigorosa de tratar o assunto, que é pastoral, que é amorosa, mas que também é rigorosa nos seus argumentos. E aí alguns conselhos quando a gente pensa geralmente que a maioria das pessoas está flutuando lá na superfície do iceberg, vivendo nas polêmicas ou achando a água muito gelada para fazer um mergulho mais profundo. Então pensa aqui comigo alguns conselhos que você pode usar no dia a dia e instruir os seus adolescentes a treinarem essas virtudes, porque elas são todas relacionadas a virtudes aqui, para que eles também pratiquem esses conselhos. Então olha lá, primeiro conselho na interação entre fé e ciência é que nós devemos ser humildes e amorosos. Gente, não cabe uma postura orgulhosa e muito menos de egoísmo ou de ódio, né, dentro de uma interação entre fé e ciência, principalmente dentro de uma igreja. Não existe nada na igreja que te permita um relacionamento que não seja por amor e orgulhoso. Nada na igreja te permite isso. Você pode até ficar bravo, você pode se irar, você pode agir com assertividade, mas não existe fundamento para que a gente haja dentro da igreja sem humildade e sem amor. E quando o assunto é relação entre fé e ciência, uma atitude orgulhosa e não amorosa no início pode contaminar o território para sempre, inclusive contribuindo para a ideia de que existe um conflito entre os dois campos. Agora, dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Quem gosta de ler gráfico, leia aqui comigo. Esse gráfico chama-se o efeito Dunning-Kruger.
e ele vai relacionar no eixo vertical autoconfiança e no eixo vertical conhecimento. Qual que é a ideia? À medida que eu aumento o conhecimento num assunto, como é que varia a minha autoconfiança? E a prática vai mais ou menos assim, ó. Quando você não sabe nada de nada, você não sabe nada de um assunto, você não tem autoconfiança nenhuma naquele assunto. Então, eu não sei do que se trata, é a sua posição. Agora, sabe aquela sensação de quando você já leu um livro sobre o assunto? De quando você já assistiu um vídeo do YouTube de 10 minutos? De quando você já ouviu uma palestra sobre o assunto? É aquela sensação de que a autoconfiança vai lá para cima. Você fala assim, cara, eu já sei tudo desse assunto. Essa é a sensação típica do aluno do primeiro ano da faculdade. É a sensação típica daquele que já fez um curso na vida sobre um assunto. Ele sai e fala, cara, já resolvi esse assunto, eu já sei de tudo. Daí você começa a adquirir um pouco mais de conhecimento sobre aquele assunto, qualquer que seja o assunto. Pode ser culinária, pode ser educação de filhos, pode ser direção defensiva, pode ser qualquer coisa da sua vida, né? Esse gráfico vale para tudo. Aí você consegue adquirir um pouquinho mais de conhecimento na vida, aí você percebe, cara, esse assunto é um pouco mais complicado do que eu imaginava. Aí você vai lá para a universidade, faz um curso de graduação, aí cai a ficha, você fala, eu nunca vou entender isso aí direito. Aí você vai fazer um mestrado, um doutorado, opa, agora já está começando a fazer algum sentido. Até que você está lá, velho de guerra, velho na carreira, você já é um professor universitário, emérito, aí você fala, cara, confia em mim que esse treco aqui na verdade é complicado. Então a nossa autoconfiança na interação entre fé e ciência passa por isso também. Tem muita gente que já leu um livrinho, um livreto, ou ouviu uma palestra, ouviu um vídeo no YouTube e acha que já domina o assunto, lacra e sabe tudo. Isso pode ser tanto um tutor, um pastor, um professor, um cientista, quanto um jovem, um aluno, um filho. A gente não pode parar aqui, na primeira leitura, no primeiro contato. A gente não pode parar isso aqui é vanglória, nesse momento onde a autoconfiança está no máximo enquanto a gente não sabe nada de um assunto. É preciso passar essa fronteira. Gente, claro que esse gráfico não tem fundamento, dados para isso não, é uma brincadeira, uma percepção, né? Mas ele revela um fundinho de verdade. Inclusive, ele foi o ganhador do prêmio Ig Nobel do ano 2000, né? É o inverso do prêmio Nobel, é aquele que dá o prêmio aí para as descobertas científicas mais doidas, bobas e até estúpidas. Mas brincadeiras à parte, repara se na nossa vida não é assim, né? Eu tinha um professor de filosofia que ele falava assim, a pior coisa é você dialogar com um aluno de filosofia que já fez o primeiro ano. Ele se acha o dono da cocada. Ele acha que sabe tudo. E depois, lá pra frente, as coisas começam a fazer mais sentido. Então, além de uma postura de humildade e de amor, a segunda virtude importante aqui, ou a postura, é uma postura de estudo. Nesse assunto fé e ciência não tem outro jeito, você tem que estudar, estudar, estudar. Porque tem muita bagagem de gerações que já contribuíram para um assunto que às vezes para você é novo. Muitas das dúvidas que a gente vai ter num assunto, elas já foram discutidas e até resolvidas séculos atrás. Então não dá para entrar num assunto de primeira, mergulhar o pezinho na água e ler um livreto e falar, pronto, já está resolvido, já posso sair dando aula. Aliás, isso está na moda hoje, né? Nunca vi tanto professor de curso online como na época da pandemia. Todo mundo agora dá aula de alguma coisa, faz live de alguma coisa, fala de alguma coisa que aprendeu ontem. Cuidado com esse tipo de postura. É preciso comer um quilinho de sal aí nesse estudo, né? Precisa de um pouco de tempo, precisa amadurecer. Isso nos diz também que a gente tem que aprender com aqueles que foram testados, experimentados pela experiência. Então, devemos promover, sim, uma vida de engajamento intelectual com esse assunto, lembrando que ele é um assunto que envolve a nossa racionalidade, o nosso raciocínio. Não é só na experiência. Interação entre fé e ciência exige um pouco de conhecimento do funcionamento dos campos, seja o teológico, seja o científico. Então, estudar aqui é muito importante. Terceiro,
Amplie o seu horizonte de ideias. Crie a visão periférica, veja o que tem ao seu redor. Muitos de nós, e até dos nossos adolescentes, vão nascer numa igreja, crescer numa igreja, casar naquela igreja, ter os seus filhos naquela igreja, e talvez não vão nem visitar outras igrejas de outras denominações, de outras visões da cristandade. A gente nasce e cresce num aquário e não percebe que esse aquário está dentro de um grande oceano. E num assunto entre fé e ciência, nós temos que dar uma olhada o que é que outros cristãos de outros aquários estão pensando e dizendo a respeito. A gente não pode achar que só o nosso aquário é o único que tem água no oceano. Então, desenvolver essa visão periférica é saudável quando você faz isso de maneira correta e estruturada. Atenção, eu não estou falando que o peixinho deve ser levado por qualquer correnteza para o lado do aquário e nadar livre no oceano sem medo de nada, não é isso não. Mas é desenvolver a noção de que existe mais coisa fora do nosso raio de experiência, né? Fora da tua família, fora da tua escola, fora da tua igreja. E nesse assunto de fé e ciência tem muitos pensamentos estruturados de outras frentes. Ok? Você pode talvez levar essa analogia aí para o campo da tua área de especialização. Por exemplo, eu sou um engenheiro e eu tenho uma visão muito mais racional do mundo exato, físico das coisas, sistematizado. Mas às vezes a visão de um advogado, a visão de um biólogo, a visão de um pedagogo, que são, eu diria, peixes de outros aquários, vão contribuir de uma maneira tão grande para a minha visão periférica que só vai ampliar a minha experiência. Então a gente tem que ficar ligado no que tem em outras áreas, em outros aquários ou até mesmo no oceano afora. Bom, e avaliar com cuidado, né? Lembra lá de Tessalonicenses? Considere tudo, mas retém o que é bom. Outro conselho, já falei disso lá na primeira aula, né? Dos limites da ciência e dos limites da teologia, mas nós temos que reconhecer as fronteiras do nosso conhecimento. Tem coisa que a gente conhece, tem coisa que a gente não conhece, mas a gente pode conhecer, e com o tempo a gente vai chegar lá, e tem coisa que a gente nunca vai conhecer. Então nós temos que entender onde é que está a fronteira do nosso conhecimento agora, se ela é expansível em alguma direção ou se nós chegamos, por exemplo, nos becos sem saídas do conhecimento. Seja o conhecimento científico, seja o teológico. Por exemplo, pensa no conhecimento teológico do que é a Trindade. A Trindade é uma doutrina construída por séculos, que nos revela coisas maravilhosas do ser de Deus. Mas eu tenho a sensação, a noção de que nós seres humanos nunca conseguiremos entender de fato, na essência, o que é que significa um Deus ser um Deus em três pessoas. A gente precisa até recorrer a termos nossos, da nossa realidade criada, para poder explicar a complexidade da Trindade. A gente precisa falar da figura do Pai, do Filho, do Espírito, do relacionamento entre pessoas. Tudo isso faz parte da nossa realidade criada, para poder descrever algo que está além da nossa compreensão total. É isso que eu estou chamando também de fronteira do conhecimento. É porque esse tipo de compreensão da mente de Deus, das suas intenções, do ser de Deus, estão além do nosso conhecimento. São elevados demais para a gente conseguir alcançar. Entenderam a ideia? Então, mesmo a gente sendo o povo fiel de Deus, nós teremos limitações no nosso próprio conhecimento de Deus ou das suas verdades. Agora, no campo científico acontece mais ou menos a mesma coisa. Tem coisa ali que a gente vai entendendo, mas chega no momento onde a gente encontra um limite, né? A nossa geração agora, por exemplo, tem limites ali no conhecimento da física, que está lá na física quântica, nas partículas. A gente não entende direito como é que se dá a força atômica forte, a força atômica fraca, a força gravitacional. A gente não entende ainda isso. Mas a gente chegou numa fronteira do conhecimento. Não quer dizer que a gente nunca vai entender. Pode ser que um dia a gente entenda. Mas essa fronteira está muito mais à frente do que estava, por exemplo, na época do Einstein ou na época do Newton. Ok? Nós já empurramos essa fronteira numa direção.
Então, reconhecer as fronteiras do conhecimento, seja ele científico ou teológico, é muitíssimo importante. E reconhecer que esse conhecimento está sendo empurrado aí em várias direções. Outro conselho: estude outras áreas e outros autores. Fuja aí da monotonia de um autor só, de uma área apenas. Ah não, a minha área é só biologia, então eu só vou ler livro de biologia e na maneira como biologia se relaciona com a fé. Certamente você vai ter muito prazer em estudar isso, que é a tua área de afinidade. Mas você pode buscar sabedoria e insights de outras áreas, que às vezes vão te resolver um problema grande, uma dúvida fundamental na questão biológica, né? E outra, escute e ouça outros autores. Não fica ouvindo só um podcast só, né? A minha analogia que é essa. Não põe lá a tua música no fone de ouvido e escuta sempre o mesmo CD a vida inteira. Você não vai tirar nada de informação além daquilo que você já ouviu. Se você entende que temos que estudar esse assunto, a gente precisa ouvir outras pessoas, ouvir o contraditório, ouvir os argumentos e ganhar bagagem para poder digerir esses argumentos e que eles façam sentido na nossa compreensão. Então, uma variedade de autores, de títulos, de livros, de conhecimento é muito importante numa área que está na fronteira do conhecimento. Ok? Mais um conselho: não estude sozinho. Nesse assunto de fé e ciência, é muito importante você estudar com outras pessoas. Compare, relativize as suas dúvidas, a sua experiência com aquela de outras pessoas. Às vezes a sua dúvida nova, fresquinha e que pode te levar para uma crise, já foi resolvida por alguém com uma experiência de vida muito parecida. A gente precisa aprender a estudar junto nesse assunto. Essa figura aí, essa fotografia, é de um grupo da ABC2 que se reúne lá em Curitiba. E o Paulo e a Esther, que é o casal dono dessa casa, eles são muito simpáticos. Eles abrem a casa deles para um bolinho com café lá para a turma da ABC2 e estudar junto com eles. Então eles leem livros juntos. Ninguém ali é melhor que ninguém no sentido de que a sua dúvida é mais importante do que a minha. Não tem pergunta sincera que seja boba ou estúpida. É um ambiente muito saudável para que você desenvolva um engajamento genuíno entre as pessoas que se interessam pelo tema. E o casal aí, no caso, o Paulo e a Esther, a postura deles é fundamental para isso. Eles abrem a casa, eles oferecem hospitalidade, eles criam um ambiente agradável, de confiança. Antes de você chegar ali para palestrar, para dar carteirada, para falar alto aquilo que você pensa, você sente que você está num grupo de pessoas sinceras, amigas. Você tem um ambiente fraterno ao qual você pertence, porque você gosta em primeiro lugar. Então eu acho que essas estratégias são muito importantes, e elas são fundamentais dentro do seu grupo de adolescentes, em qualquer área do aprendizado, mas nessa que lida com tópicos polêmicos é mais ainda. Se você não conseguir passar a barreira da polêmica, você, com um ambiente desse, talvez as perguntas e as respostas que surjam numa conversa sejam sempre no nível do antagonismo, porque você não tem um vínculo ainda forte de sinceridade para desconstruir, para tirar aquela armadura que todo mundo usa para se proteger. Agora, além de estudar com outras pessoas, ouça ideias diferentes, exponha-se às outras ideias que não são parecidas com as suas. Coloque as suas ideias à prova. E aqui eu estou dando uma ênfase no ouça e não no fale. Todo mundo é rápido para falar, para dar opinião, ainda mais na era da rede social, da internet, onde todo mundo tem que ter opinião para tudo. Parece que hoje é proibido você não ter opinião sobre um assunto. Como assim você não tem opinião? Qual é a sua opinião sobre isso? Cara, eu nunca pensei nesse assunto, não tenho opinião sobre ele ainda. Agora olha que interessante. Meu pai falava assim: a gente tem uma boca e 2 ouvidos, a gente tem que ouvir mais do que fala. Faz sentido. Ouça o que as outras pessoas estão dizendo, ouça como elas pensam diferente,
Deixe as pessoas falarem na conversa até que as perguntas, as questões estejam claramente expressadas. Não seja rápido para falar, rápido para julgar, rápido para dar respostas. Nesse assunto, quando o tema é polêmico e você está querendo ir para profundeza, você tem que ser um bom ouvinte. Faça uma leitura correta. Ajude a pessoa a formular a sua pergunta. Ouça bastante. Veja se a dúvida faz sentido. E aí você ajuda a pessoa a descer para as profundezas. Agora, pode ser que nesse exercício de ouvir bastante, as suas próprias ideias vão ser cutucadas, confrontadas, questionadas. Não tem nada de errado com isso. Você tem a responsabilidade de avaliar se as suas ideias são fortes o suficiente para se sustentarem ou não. Se você acha que a sua visão é forte, mas não quer expô-la às ameaças de outras ideias, ora, você não sabe se ela é forte de coisa nenhuma, pode ser que ela seja muito fraca. Você quer criar um espantalho das suas próprias ideias. Então, ouça ideias diferentes. E olha, eu vou te falar, nesse assunto de fé e ciência, tem muito cristão sincero, genuíno, que tem ideias diferentes das suas nesses temas polêmicos, né? Eu digo isso porque a gente faz pesquisas de como as pessoas, por exemplo, os evangélicos brasileiros, pensam ou interpretam assuntos específicos na interação entre fé e ciência. E a gente vê uma variedade enorme, então sempre haverá um irmão sincero que talvez pense diferente de você. E a primeira coisa que você tem a fazer é ouvi-lo. Agora, entenda que só pelo fato de você já ter uma posição, você já eliminou os outros problemas. Claro, você deve pensar e tem assuntos que você é convidado a ter uma posição. Você já refletiu sobre ele? Já faz sentido para você? Por que não ter uma opinião formada sobre ele? Você não é chamado para ficar em cima do muro, né, de todas as coisas. Respeitar e ouvir o outro não significa você ficar em cima do muro. Agora, saiba que o fato de você ter uma posição, muitas das vezes não elimina problemas. Você ainda pode ter uma opinião e conviver com alguns problemas, com algumas questões não resolvidas. Não adianta achar que não, eu já tenho a minha visão sobre esse assunto, por exemplo, de cosmologia. Já tenho a minha visão. Nada mais agora é problema para mim. Opa, peraí. Tem pontos aí que podem ser problemas para você, sim. Então, esteja pronto para, numa atitude bastante humilde, entender que mesmo tendo uma opinião, você ainda pode ter deixado algumas pontas a serem aparadas. E essa é a verdade. Num assunto que é fronteira do conhecimento, num assunto que beira aquilo que a gente pode conhecer e aquilo que a gente não pode conhecer, num assunto que mistura tópicos tão diferentes, método científico, teoria científica, com a dogmática, a teoria doutrinária da teologia, é fácil a gente ter muitas pontas para aparar. Todo mundo tem ponta solta. Todos nós temos assuntos na interação entre fé e ciência que não foram resolvidos. Todos nós temos pontinhas para parar. Fique tranquilo. Se a pessoa falar para você que já está tudo resolvido, olha, eu ponho minha mão no fogo e eu consigo achar uma pontinha para ela que ali não tá, ali vai ter um probleminha. Por quê? Não porque eu me acho um avaliador dessa infinitude de argumentos. Não. É por princípio. É porque os dois pontos são fronteira do conhecimento. Eles estão num nível do leitor que ainda não lê direito, tentando desvendar verdades de um autor que está num outro nível. Então é natural e é fundamental, né? Faz parte da regra do jogo que nós todos tenhamos pontas para parar o tempo todo. Agora, como Agostinho já falou lá há muito tempo atrás, entender como é que o mundo natural funciona, como é que o fogo esquenta, como é que a água esfria, entender dessas coisas não é
a coisa mais importante e nunca foi. A coisa mais importante das nossas vidas é entender por que é que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados a ponto de te salvar e redimir. Isso é a coisa mais importante da sua vida, de todo mundo, de todos os tempos. Agora, lógico que entender como é que o mundo funciona através do conhecimento científico é uma delícia, enriquece a nossa experiência de vida, porque Deus nos fez para isso. É um dos mandatos da criação, mas não é a coisa mais essencial na sua vida. Vou repetir, acho que eu já falei na semana passada. Você pode morrer sem ter feito colégio, sem ter feito ginásio, ensino fundamental. Você pode morrer analfabeto e não ter lido nunca nenhum livro que te explique que a água é uma molécula H2O. Você pode morrer sem esse conhecimento científico. E muita gente no passado morreu sem ele. Mas se você morrer sem reconhecer que Cristo é o seu Salvador, você morre eternamente. Esse é o ponto. Se existe um conhecimento necessário, é o conhecimento que nos salva. Essa é a coisa mais importante. Então, não faça da interação entre fé e ciência um ponto mais importante, mais fundamental para a articulação da sua fé do que o Evangelho. Não baseie e não queira basear a fé de outros, ou até a experiência de fé de outras pessoas, numa compreensão científica de como o mundo funciona. Não faz sentido, você está misturando duas coisas que não precisam ser misturadas. E, de novo, não é o fato de uma pessoa ter mais conhecimento do mundo natural, conhecimento científico, que vai fazer dela um melhor conhecedor da mensagem da Boa Nova do Evangelho. Não é. Aliás, é bastante icônico, né? Eu consigo pensar, por exemplo, em acadêmicos, superdoutorados, professores aí catedráticos, né? Prêmios Nobel, que até estudam as escrituras na sua gramática, na sua língua hebraica, e têm tratado sobre a Bíblia, que sabem tudo do livro, mas não sabem nada da mensagem, que nunca entenderam a mensagem do livro que eles mesmos estudam. Ao mesmo tempo, você tem gente lá no meio do mato, na roça, que nunca conseguiu ler com os próprios olhos uma página da Bíblia, porque nunca aprendeu a ler. Mas você tem gente lá no meio do mato que conhece a Cristo como Salvador da vida deles. Isso é importante. Não é o conhecimento que a gente adquire apenas através do meio ou do método científico. Agora, quando você está na interface e está mergulhando nas profundezas, você já sabe que aquilo ali não é o mais importante, mas é importante em alguma medida, horas. Afinal de contas, faz parte da nossa experiência do mundo natural, especialmente para as pessoas vocacionadas para trabalhar nessa área. Então, quando você se encontra nesse movimento de mergulhar para as profundezas, você tem que construir bases sólidas. Não dá para montar um argumento, uma visão, uma interpretação, do mundo, da interação desses campos, em bases frágeis. Não dá para construir uma interação entre ciência e fé sem rigor científico, sem rigor teológico, sem profundidade e sem raízes. Se você quer mergulhar e estudar esse assunto, você precisa de bases sólidas. Você precisa entender aquilo que eu falei na semana passada. Você precisa entender o que é estruturante e fundamental, para que você não construa só uma interação entre fé e ciência nas polêmicas lá nos andares de cima que um dia vão desmoronar porque a base não está sólida. Se você insiste em ajudar o seu adolescente a construir uma interação entre fé e ciência baseada em polêmicas, em lacração, em visões não compreendidas ou até em bobagens, quando ele chegar na universidade ou num diálogo com um vizinho de 15 anos e ele cutucar a base dessa construção, tudo desmorona. E às vezes esse desmoronamento é tão feio que a pessoa abandona a igreja, ela vai culpar a igreja. Minha igreja era inimiga da ciência.
e nunca se deu conta que as suas bases nunca foram sólidas o suficiente para aguentar um andar de cima adequado. Então nós precisamos entender o que é fundamental e construir essas bases sólidas para dar suporte para uma interação entre fé e ciência. E o momento de fazer isso não é lá na vida adulta, não. É aqui, na infância, na adolescência, para que lá na frente eles sejam servos vocacionados e, se forem chamados para essa área, contribuam de maneira que glorifica a Deus. Portanto, já que a gente tem que ir para as profundezas, estruturar boas bases, construir em cima delas, nós precisamos de nutrição, né, de coisa que dê sustância, variedade de nutrientes. Portanto, não queira reduzir a interação entre fé e ciência a apenas 2 ovos fritos de evolução e Big Bang, gente. Não é só isso. Achar que fé e ciência é insistir nessa tecla é monotonia, é não olhar para o que está lá embaixo. É achar que o assunto é só isso e se esquecer de que a base precisa ser solidificada. Ninguém vive só de comer ovo frito. Se você comer ovo frito todos os dias na sua vida, você morre. Não faça da interação entre fé e ciência um prato de ovo frito todo dia. Não são apenas esses 2 assuntos. Alimente-se com aquilo que é mais profundo. Como eu falei, há muito mais debaixo da linha d'água. Essa era a nossa conversa do outro dia. Você precisa sair do ovo frito que está lá em cima do iceberg e descer para o que está lá embaixo. Dá uma olhada nessa imagem aí, ó. Essa é a foto da minha parede, lá em casa. Fica em cima do meu escritório, assim, na frente do meu computador. Eu sou aficionado por post-its. Eu só funciono, né, colando esses post-its para estruturar meu pensamento. Essa figura aí mostra uma sequência de livros que eu recomendo como uma boa sequência para você entrar nesse assunto fé e ciência. Suponha que um adolescente fala assim, cara, eu estou gostando disso, eu tenho interesse nessa área. O que eu leio primeiro? O que eu leio depois? Por onde que eu começo? Está aí a minha recomendação. Um dia eu espero publicar alguma coisa, né? Ainda estou estruturando esse assunto. Todos os livros que estão em amarelo já estão publicados em português nas séries da ABC2. Todos os livros em azul vão aparecer em algum momento, mas são livros importantes. Agora você consegue perceber uma espinha dorsal aí, uma linha no meio? Para mim esse é o caminho principal e os outros vão bifurcando dela. Agora, se a interação entre fé e ciência fosse reduzida ou consistisse apenas de teoria da evolução e Big Bang, provavelmente seria minha recomendação de ponto de partida, ou seria um assunto que está em todos os livros que tratam de fé e ciência. Sabe onde é que está esse assunto? Evolução. Aqui só falando de evolução. Onde é que está o assunto evolução nessa minha recomendação de livros que tratam de fé e ciência hoje em português? Está aqui embaixo, ó. É esse grupinho de livros que está aqui. 4 já publicados em português, 4 ainda não. Aqui está a praia do biólogo evolutivo, que quer contribuir nesse assunto, que quer entender o que as outras pessoas pensam diferente dele. Eu nem recomendo que você comece por aí. Essa é uma ponta do iceberg que pode ser uma boa isca, mas ela não é a essência que a gente precisa estudar. Aqueles 3 que estão achurados lá em cima, eles contêm um pouco dessa temática na forma de iscas, mas eles não se dedicam à teoria da evolução. Entenderam a ideia? Então, antes de você chegar lá na polêmica, eu acho que tem muito feijão com arroz para a gente comer lá em cima e não ficar se alimentando direto do ovo frito que já está lá embaixo, sem ter uma base sólida, uma sustância no estômago para poder digerir aquilo que está lá embaixo. Se você se alimenta do ovo frito sempre e apenas lá embaixo, você não agrega nutrientes para uma boa interação entre fé e ciência. E se você não tem esses nutrientes lá em cima, quando o caldo engrossar na universidade, pumba, a bomba estoura. Ok? Então, isso aqui então é uma ilustração para mostrar que a gente não deve reduzir interação entre fé e ciência a apenas 1 ou 2 assuntos. O que a gente precisa é não se alimentar só das polêmicas, apesar de que elas são boas iscas. Mas a gente precisa de substância, da feijoada,
daquilo que enche a barriga, daquilo que está lá embaixo no iceberg. Agora, você pode ter um comportamento aí pessoal. Você pode viver para alimentar as polêmicas sem perceber. Quando a atitude é aquela de conflito necessário entre os campos e de redução do assunto a apenas um tópico, por exemplo, teoria da evolução, você está alimentando as polêmicas. Você está contribuindo para que as pessoas fiquem fora d'água. Voluntária ou involuntariamente, nós temos que tomar o cuidado para não alimentarmos as polêmicas. Não pode ser a razão da nossa vida alimentar apenas as polêmicas na interação entre fé e ciência. E lógico que eu falo isso como uma crítica, porque eu vejo muitos irmãos hoje numa tentativa de falar de fé e ciência, só que fazendo isso de maneira equivocada, alimentando apenas polêmicas, habitando lá em cima, apontando para cima. Não, vive aqui, o assunto é assim, se resolve desse jeito, leia esse livro que já está claro, começa por aqui, come mais um ovo frito, fique só aqui. E você vai alimentando uma barriga vazia, habitando nas polêmicas. Agora, um comportamento mais drástico ainda, depois de alimentar polêmicas, é fazer das polêmicas a sua bandeira. Ou seja, fazer das polêmicas entre fé e ciência a razão do seu ministério. Do tipo, eu só vou descansar quando todos os cristãos crerem como eu creio nesse assunto. Essa é a minha bandeira, esse é o meu chamado. A minha fé depende disso, o meu ministério é estruturado nesse ponto. Gente, você acabou de fazer disso o ponto mais importante da sua fé e o mais importante para a salvação daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Não estou dizendo que você deve ficar em cima do muro, não estou dizendo que você não deve defender opiniões que façam sentido. Deve sim, mas você não deve abrir mão do amor e da humildade para fazer delas a sua bandeira, como se isso fosse a coisa mais importante, a razão da sua fé, ou até mesmo o seu ministério a qualquer custo. Nesse assunto de fé e ciência, a humildade, o amor tem que prevalecer. Por mais assertivo que seja a fala, né? Por mais incisiva que seja a opinião, por mais correta que ele esteja, ela não deve tomar o lugar da única bandeira, que é Cristo. Agora, resumindo, como diria aí o nosso maestro, não faça da interação entre fé e ciência um samba de uma nota só. Não é só evolução, 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 ou Big Bang, Big Bang, Big Bang. Eu acho que eu já repeti isso tanto, bati tanto nessa tecla, semana passada e hoje, que eu acho que essa mensagem vai ficar. Tem mais coisa lá embaixo. E a maneira de nos aproximarmos desse assunto requer um exercício de muitas virtudes. Paciência, amor, mente aberta, estudo, né, desenvolvimento de uma vida intelectual, aconselhamento dos mais jovens, né, o zelo para com o outro. Exige aí o desenvolvimento de muitas virtudes. Então, meus queridos, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. Lembrando, o que é que está debaixo do iceberg, o que é o cerne onde a gente deve gastar mais tempo e esforço, eu falei na semana passada. Hoje eu quis te convencer de que a nossa postura no dia a dia precisa invocar algumas virtudes que nos levem para baixo. Nós temos que fugir da monotonia na interação entre fé e ciência. E nós temos que mergulhar na variedade, na beleza, nos nutrientes da água fria, né? das águas geladas, nos alimentando aí dessa feijoada riquíssima que vai dar sustância para a vida inteira de um jovem e um adolescente que se alimentarem bem. Bom, essa é a maneira como a ABC2 trata desse assunto. É óbvio que os cristãos dentro da ABC2 estão livres para manifestarem as suas dúvidas, as suas opiniões.
né, para falarem adequadamente daquilo que pensam. E a ABC2 quer ser o palco para essa conversa, nos nossos grupos de estudo dentro de casa, nas palestras que a gente faz. Se o palco for adequado, a conversa é frutífera. Se o palco estiver desadequado ou inadequado, né, para usar um português errado, se o palco estiver inadequado, a conversa sempre vai pender para favorecer o mito do conflito. Todos aqueles clássicos que eu mostrei lá no início, de Galileu, de Scopes, de Wilberforce e de Higgs, foram palcos mal armados que cristalizaram o conflito na nossa e nas gerações passadas. A nossa postura não pode ser essa na cabeça de um adolescente de 12 anos que vai alimentar-se bem agora para depois ter base para construir o seu andar de cima na hora certa, ouvindo a opinião de outros, se expondo a opiniões diversas na universidade, não tendo medo de entrar numa universidade pública e aprender com os outros e também argumentar os seus pontos. O maior erro, talvez, da nossa geração de educadores agora é achar que a universidade pública vai corromper todo mundo, que a escola é um grande mal que vai acabar com todas as pessoas. Nós precisamos educar os nossos filhos adequadamente porque eles ainda vivem nesse mundo. Eles ainda lidam com a cultura, eles ainda proclamam o evangelho para os que estão perdidos. Nós temos que viver nesse mundo apesar de não sermos desse mundo. E somente com uma visão adequada e estruturada desde cedo, a gente vai ter alicerce para poder dialogar na universidade, dialogar na escola, para poder estruturar o nosso pensamento e os dos nossos filhos. Então a ABC2 pode fazer isso porque nós amamos, antes da ciência, nós amamos a Deus. Essa é a ideia. Eu não amo a ciência ou o conhecimento científico mais do que eu amo a Deus. Eu entendo que ele é dádiva de Deus para nós. São os frutos das suas belas obras. Mas eu só admiro as obras de Deus e acho que elas são dignas de estudo porque eu amo a Deus antes. Então essa tem sido a visão norteadora da ABC2 desde o princípio. Obrigado, turma. Agradeço a atenção. Paula, espero ter contribuído um pouco mais para a nossa reflexão. E encerrando aqui as nossas 2 aulas de fé e ciência, espero que esse assunto, para aqueles que ouviram pela primeira vez, né, uma abordagem entre fé e ciência, que vocês possam replicar isso adiante. Eu fico à disposição, se vocês quiserem conversar, organizar eventos nas suas igrejas, nas suas escolas, né? A ABC2 apoia muito a organização de eventos nesse sentido. Eu tenho falado muito em escolas dominicais, em palestras em igrejas, né? Em aulas como essa, né? com a Paula aqui, tentando passar essa mensagem de que é possível uma interação sadia entre fé e ciência e que ela tem que ser feita de uma maneira que talvez muitos de nós não conhecem. Bom? Então fico à disposição. Paula, obrigado mais uma vez pelo convite. Não sei se sobrou algum tempo para a gente conversar ou tirar dúvidas dessa e da aula passada, mas eu devolvo a palavra e fico à disposição. Obrigado. Sim, sim.